quero que você abra aí a sua Bíblia e para já deixe aberto em 2 Coríntios no capítulo 4. Quero trazer algo da palavra de Deus para que venha ser para nós um encerramento dessa série de mensagens que nós temos falado acerca de vários avivamentos, histórias de vários avivamentos. Falamos acerca de Evan Roberts, Charles Finney, William Seymour, John Wesley, Jonathan Edwards, vários homens de Deus que foram tremendamente usados por Deus. Mas não sei se você conseguiu perceber, mas ao longo, conforme nós vamos vendo a palavra de Deus, nós vamos vendo a palavra de Deus, vendo esses homens de Deus, vemos que há algo em comum na vida desses homens. E eu quero trazer como título essa mensagem como se a visão dos avivalistas. Porque por mais que eram homens diferentes, eram homens de épocas diferentes, eram homens de classes sociais diferentes, alguns de países diferentes, eles tinham algo em comum, que era uma visão. Eu quero, baseado aqui nessas palavras do apóstolo Paulo de 2 Coríntios no capítulo 4, porque o apóstolo Paulo, ele foi um dos primeiros avivalistas do primeiro século da igreja. Ele foi um homem que teve uma experiência com Jesus sobrenatural. Ele teve uma visão de Jesus, caiu do cavalo. Um homem que antes perseguia a igreja, que matava os cristãos, de repente teve uma experiência com Deus e se tornou um grande avivalista. Por onde ele passava, pessoas eram salvas, pessoas eram curadas. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para curar enfermos, ressuscitar mortos, a tal ponto que as pessoas às vezes pegavam só o lenço dele para levar para as pessoas, para que quando o lenço tocasse na vida das pessoas, as pessoas fossem curadas. Tal era a presença de Deus na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi usado por Deus para escrever metade do Novo Testamento. E assim como o apóstolo Paulo e esses outros avivalistas que nós falamos, eles têm a mesma visão em comum. E eu quero aqui, baseado em 2 Coríntios capítulo 4, que venhamos ver isso, ok? Todos acharam? 2 Coríntios no capítulo 4 diz assim, ele dizendo para a igreja: pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Em algumas versões diz escravos, por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro, esta mensagem, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E ele finaliza toda essa mensagem dizendo assim:
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo fala acerca de uma mensagem, fala acerca de um preço que se paga por causa da mensagem de Jesus, por causa da mensagem da cruz de Jesus, por causa de propagar o evangelho de Jesus, para que as pessoas recebam a vida de Jesus. E ele finaliza dizendo: porque nós procuramos olhar para aquilo que não se vê, e não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, é natural, mas aquilo que não se vê é eterno. Se nós olhamos para esses homens que nós compartilhamos esses dias e vemos a vida deles, a visão deles, o foco deles, não era olhar para aquilo que se vê, para aquilo que é passageiro, para aquilo que é transitório. Eles apenas olhavam para aquilo que é eterno. John Wesley chegava para os seus discípulos e dizia para eles assim: vocês só têm um propósito: alcançar, salvar almas. Ele não estava a olhar para algo natural, ele estava a olhar para algo eterno. Ele não estava a olhar para algo momentâneo. Não, isso é para a eternidade. Charles Finney, que foi um grande advogado, trabalhou no... Ele entendia que, falou: olha, isso aqui é meu trabalho, eu gosto de estudar, mas eu preciso salvar almas. Meu trabalho é bom, mas isso é aquilo que se vê, é temporal. Eu preciso olhar para aquilo que não se vê, que é eterno. Jonathan Edwards, um homem extremamente estudado, um cara que se formou na faculdade com 17 anos, uma mente fantástica, tinha algo no coração, falou: isso não quer dizer nada, o que vale é o evangelho, o que vale é o evangelho, aquilo que é eterno, aquilo que é eterno. O apóstolo Paulo, ele disse mais ou menos a mesma coisa: eu ponho por perda todas as coisas pela excelência de conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Isso é, eu sei muita coisa. O apóstolo Paulo, ele era um grande estudioso da época, era um grande teólogo da época, e ele disse: eu ponho tudo isso por perda, porque isso é natural, não que isso seja, não que não devemos ter, e nós vimos aí que Jonathan Edwards, Charles Finney, homens que eram estudiosos, buscavam estudar a palavra de Deus, e não apenas a palavra de Deus, estudavam outras coisas também, mas o que eles falavam: olha, tudo isso é bom, mas o evangelho não é na cabeça, o evangelho não é na intelectualidade, é no espírito, é naquilo que é eterno. E vou te falar uma coisa: hoje o que mais impede cristãos de serem canais de avivamento é essa linha entre olhar para aquilo que é natural, aquilo que é passageiro, e olhar para aquilo que é espiritual, para aquilo que é eterno. Eu quero trazer um exemplo para nós, um exemplo bíblico, de um homem que passou por isso, e que possa ser de exemplo para nós, porque eu não sei você, mas eu quero ser canal de Deus, eu quero ser canal da vida de Deus, canal de avivamento de Deus, eu quero ser canal de salvação. Mas o único que pode impedir isso, vou te falar, não é o diabo, não é a minha família, sou eu mesmo, somos nós mesmos. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, eu quero te trazer esse exemplo, lá em Salmo 73. Salmo 73 é um salmo de Asaf. Asaf, que era um homem de Deus, era um ministro de Deus. Mas ele, nesse salmo, ele revela nessa música, porque salmo era uma música, um momento de crise que ele passou. Ainda assim era um homem de Deus, mas ele estava num momento crítico. Era como que um momento de decisão, falar: ou eu chuto o balde, abro mão de tudo, ou eu vou para frente, ou eu vou para trás, ou eu paro. Ele passou por um momento decisivo na vida dele. E vou te falar, muito cristão passa por esse momento, porque deixa eu te dizer, não tem como você olhar para o espiritual e para o natural juntos. Ou você é um homem espiritual, ou como o apóstolo Paulo falava para a igreja de Corinto, vocês são tudo carnal. Vamos ler o salmo inteiro. Salmo 73. Presta atenção nesse salmo. Eu vou ler em outra versão, que é na versão O Livro, que eu gostei muito dessa versão. Diz assim, Salmo 73, a partir do versículo 1, diz assim, Asaf dizendo para Deus: Deus é verdadeiramente bom para com Israel, para com todos os que têm um coração puro. Quanto a mim, por
pouco me ia desviando do caminho reto, quase escorregava, pois tive inveja do bem-estar dos soberbos e dos maus. Eles não têm medo de morrer, o seu poder é garantido, não se veem metidos em dificuldades, como toda a gente, nem rodeado de problemas. O orgulho é como um ornamento nas suas vidas. Vestem-se de violência como na melhor roupa. Têm os olhos arregalados de cobiça e a mente cheia de ambições. É gente corrompida que só sabe tratar com maldade e opressão. Tudo o que dizem é sempre com arrogância. Quando abrem a boca, tem sempre de praguejar contra o céu. A sua língua maldizente é capaz de varrer a terra. Assim como o povo de Deus, assim o povo de Deus fica frustrado e confuso. Ele falou: peraí, eu vejo esses ímpios pensando tudo isso, fazendo tudo isso, prosperando. O povo de Deus fica confuso e ele diz, frustrado e confuso, aceitando tudo o que eles dizem, e vão se perguntando a si próprios: será que Deus lá no alto sabe o que está acontecendo? Essa gente é contra Deus e vive em plena segurança, estão sempre a ver as suas riquezas a aumentar. Asaf estava em crise. Ele começa a dizer: não terá sido em vão que eu me tenha preocupado com a pureza das minhas intenções e procurado manter-me sempre isento da maldade. Ele começa a questionar: poxa, será que valeu a pena? Eu estou aqui, Senhor, pagando um preço, me sacrificando, me livrando da impureza, do pecado, e eu é que passo pelos problemas e eu vejo os impuros, os do mundo prosperando, em paz, em segurança. Ele começa a entrar em crise, e no versículo 14 diz: afinal, tudo o que tenho obtido em cada dia é só problemas e aborrecimentos. Ele estava mal. Peraí, Deus, eu estou vendo o ímpio lá, que não teme ao Senhor, que não crê no Senhor, em paz, em segurança, as riquezas só aumentando, e como se ele dissesse: quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Mas se eu falasse realmente assim, estaria traindo o teu povo, ó Deus. Na verdade, isso é muito difícil de entender. Não sei você, mas eu lendo também é difícil de entender. Quando procurava uma resposta, ficava confuso. Versículo 17, foi aí onde começou tudo a mudar na vida de Asaf. Ele diz: até que entrei no santuário de Deus e compreendi enfim o destino dessa gente. Tu os colocas em caminhos escorregadios. Começou a mudar. E os farás cair na destruição. De um momento para o outro cairão na ruína e ficarão consumidos pelo terror. A imagem deles varrerás das memórias, Senhor, como quando alguém acorda de um pesadelo. Quando vi isto, meu coração ficou perturbado. Ele entrou no santuário de Deus e teve uma revelação de Deus. E ele diz que o coração dele ficou perturbado. E ele diz: senti-me tão estúpido e ignorante. Eu parecia um animal diante de ti. Ele falou: Deus, como eu sou burro. Ele falou: eu me senti um estúpido. Eu fiquei com vergonha do que eu estava vendo e pensando. Versículo 23. Mas eu estou sempre contigo. Tu segura-me pela mão. Guiar-me-ás com a tua sabedoria e depois me receberás na tua glória. A quem tenho eu no céu além de ti? És na terra quem eu mais desejo. A minha saúde e o meu espírito enfraquecem, mas Deus é a força do meu coração. Ele é meu para a eternidade. Aqueles que se afastam de ti, Senhor, perecerão. Destruirás os que te são infiéis. Quanto a mim, sinto-me feliz em aproximar-me de Deus. O Senhor Deus é o meu refúgio. Hei de anunciar todos os teus feitos. Deixa eu te dizer, assim como foi com Asaf, um dia esses homens avivalistas entraram no santuário de Deus e tiveram tanta revelação de Deus, daquilo que é eterno. Asaf, antes de entrar no santuário de Deus, sabe o que ele olhava? Para aquilo que era visível, natural, passageiro, aquilo que era momentâneo, e ficava em crise. Ele diz que quando ele entrou no santuário de Deus, aí ele compreendeu
E o Senhor mostrou para ele, falou: Asaf, você não está vendo da mesma forma que eu, Asaf. Você está olhando de forma tão natural, tão carnal. Olha com os meus olhos. E ele mesmo diz: Deus, eu me senti um idiota. Um estúpido. Que vergonha, Deus, de ter olhado daquela maneira. Quando nós vemos a vida desses avivalistas, vemos a vida do apóstolo Paulo, que abriu mão de tudo pela obra de Deus. E vou te falar, abriu mão até de casar. Tem que ser de Deus mesmo. Porque teve tal revelação de Deus, daquilo que é eterno em Deus. O apóstolo Paulo dedicou a vida dele toda pelo Evangelho, pela propagação do Evangelho, e ainda morreu com a cabeça cortada. Morreu decapitado, porque acreditava, porque teve uma experiência, uma revelação de Deus, de falar: eu tenho que viver por aquilo que é eterno. O pastor americano, o pastor John Bevere, ele tem um livro. Nós não temos ele aqui, eu acho que não. Eu tinha esse livro, não sei se ainda tem. Movidos pela eternidade. Tem? Está ali? Então está ali. Quando você lê esse livro, o Espírito Santo de Deus, ele começa a conduzir justamente na mesma experiência que Asaf teve. Porque quando nós analisamos, quando você olha para a sua vida, você vê o que te move a levantar de manhã. A gente sabe que uma pessoa do mundo, ela se move para quê? Para levantar, trabalhar, ganhar seu dinheiro, estudar, família, entretenimento, passeios, tudo aquilo que é natural, passageiro. E a crise de Asaf era que: peraí, Deus, eu estou aqui sendo fiel ao Senhor, estou fazendo a tua obra, Deus, vou na célula toda quinta-feira, vou no culto todo domingo de manhã. Parece que quanto mais eu oro, mais problema me aparece. Quanto mais eu busco do Senhor, mais dívida aparece. Eu vou te dizer uma boa notícia. A Bíblia diz, né, que quando a gente for para a glória, a gente não leva nem dinheiro e nem dívida. Porque às vezes acontece, né? Às vezes a dívida aparece sem a gente perceber. Às vezes pode acontecer por um descuido. Mas fica em paz, né? A gente resolve. Isso é o natural, isso é o passageiro. De nós vamos para a glória, e se ficar, ela fica aí. Mas Asaf, ele teve tal experiência em Deus, que ele, quando ele entrou no santuário, ele entrou no lugar da habitação de Deus, o lugar onde a presença de Deus era manifesta. A visão dele mudou. Ele falou: não. Eu não sei se você já teve essa sensação, às vezes diante de Deus, de você estava agindo de um jeito, e de repente Deus te traz luz, revelação, e você fala: Deus, me perdoa, como é que eu era tão estúpido, como ele disse. Eu me senti um estúpido. Ele diz: eu me senti como um animal irracional, de ver como eu estava a ver. E tanto na vida de Asaf, quanto na vida do apóstolo Paulo, quanto na vida de todos esses homens de Deus que nós temos visto, eles tinham algo de Deus em comum. Eles viviam na presença de Deus. Ah não, mas eu vivo na presença de Deus todos os dias. Eu vou te falar, toda pessoa que vive diante de Deus, na presença de Deus, o resultado dela é a forma como que ela vê. Porque, estou na presença de Deus, Deus ele é onipresente, ele está em todo lugar. Se a gente for olhar assim, toda a gente está na presença de Deus. A questão é viver em constante comunhão, relacionamento, sensibilidade, em falar com Ele, ouvir a Ele 24 horas. Pra você ter uma ideia, eu estava essa semana meditando, né, nesse texto, Salmo 73, e orando. Eu estava tão... que essa noite eu sonhei que eu estava pregando essa música. Eu falei: o negócio está... Estou tão pensando nisso. Porque nós devemos buscar viver diante do altar. Asaf disse que a visão dele só mudou quando ele entrou no lugar da presença de Deus. Não é só eu crer a presença de Deus está aqui, mas se a minha visão continua sendo natural, carnal, se eu consumo a minha vida somente naquilo que é natural, isso mostra que não é que a minha vida não está diante de Deus, é que eu estou totalmente sem sensibilidade, eu estou vivendo em si e baseado no natural. O que esses homens de Deus, esses avivalistas, e eu quero que a gente possa até encerrar essa série de mensagens hoje com isso, eles viviam uma vida diante de Deus. Evan Roberts, que foi do avivamento do País de Gales em 1904, ele estava ministrando em muito lugar e teve um momento que Deus falou para ele: para. Ele estava ministrando em muito lugar e Deus falou para ele: para.
Você está ministrando um monte de gente, você está a esquecer de mim. E a história diz que ele parou por uma semana, ele se isolou num lugar onde ele não saía para nada, só para buscar Deus, para estar com o Senhor. Porque o segredo de um homem, de uma mulher de Deus, é estar no lugar da presença de Deus. A presença de Deus é aquilo que nós mais precisamos. O apóstolo Paulo teve tanta revelação disso, que ele falou: olha, eu ponho por perda todas as coisas, pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Olha, é como se ele dissesse: olha, eu já estudei muita coisa, eu já conheci muita coisa, mas isso para mim é tudo como perda. O que eu quero é o Senhor, é a presença do Senhor. E por consequência disso, ele foi canal de vida, canal de salvação, canal de avivamento. Por onde ele passava, pessoas eram salvas, pessoas eram libertas. Um dia ele estava a pregar, e segundo a Bíblia diz que ele não era um grande pregador. Quando ele pregava, dava sono nas pessoas. Sabe o que é você pregar e dar sono nas pessoas? É aquele que fala tranquilinho, aquele que... Esse era o apóstolo Paulo. E disse que um dia estava um menininho na janela, vindo a pregação dele, dormiu, caiu da janela pro chão e morreu. Olha que situação, já a pessoa está pregando e dando sono. Ele não era grande e eloquente, mas era um homem de Deus, cheio do Espírito. Ele foi lá, orou pelo menino, o menino ressuscitou, levanta, continua ouvindo a mensagem. Porque um homem que teve uma experiência com Deus, uma visão, olhou para aquilo que é espiritual. E se eu te perguntar hoje, o que move a sua vida você levantar de manhã? É só o natural? É só o trabalho, família, escola? Porque isso, segundo o apóstolo Paulo disse, isso é aquilo que se vê, é o que é passageiro, transitório, que um dia nós vamos para a glória, vai ficar aí o trabalho, vai ficar aí a escola, vai ficar aí os diplomas, os certificados, só vai subir aquilo que é eterno. O que é eterno na vida de um homem de Deus? Deixa eu te falar, tudo aquilo que você investe para o Senhor, no reino de Deus, na obra de Deus, nas vidas que são de Deus, isso é eterno. Que um dia o Pedro vai subir, vai chegar lá na glória, com o corpo glorificado, 100%, tanquinho gospel, vai estar lá todo bonitão, e um dia vai chegar lá uma outra pessoa. Você vai, eu estou aqui porque você falou de Jesus para mim. Isso é eterno. Isso não tem preço. A gente vai chegar lá diante de Deus e Deus vai falar assim: ô Pedro, quanto é que você fez essa semana? Ele vai perguntar isso. Porque isso é o nosso sustento, é o nosso trabalho. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, é aquilo que se vê, é transitório, é passageiro. Devemos fazer? Devemos. Mas não pode ser isso que deve mover a nossa vida. São coisas que nós temos que fazer. É o nosso trabalho, temos que estudar para ter bons trabalhos. Aleluia. Mas isso não deve ser o cerne, o centro da nossa vida. Esses homens, sabe, John Wesley, quando eu estava lendo a história dele, eu achei fantástico, porque um homem que, por causa dos livros que ele escreveu, ele ganhou milhões de libras. Quando ele morreu, ele não tinha nada dele, ele investiu tudo na obra, investiu nas viagens missionárias, investiu tudo para o reino de Deus. Aos olhos naturais a gente fala: rapaz, que cara burro, não deixou nada para a família. Aos olhos naturais, eu vou te falar, lá no céu, diante de Deus, ele juntou tesouro no céu. Porque o daqui é transitório, é passageiro, mas aquilo que é eterno, meu irmão, isso é... Por isso Jesus falou lá em Mateus capítulo 5: não juntai para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, coisas passageiras, coisas que passam. Junta nos céus, isso é eterno. E quando nós consumimos a nossa vida, quando nós servimos ao Senhor com a nossa vida, com aquilo que temos para o Senhor, isso é acumulado lá no céu. Isso é investir no eterno, na eternidade. Não sei se você consegue perceber isso, sabe? Todos esses homens de Deus, eles tinham algo em comum: a visão na eternidade. Eles ficavam preocupados em focar as suas vidas naquilo que é eterno. John Wesley focou tanto nisso que ele tinha até problema com a mulher dele, porque ele vivia viajando para pregar o evangelho, e a mulher dele ficava brava com ele toda vez que ele ia viajar. O equilíbrio que todo homem de Deus tem que ter. Mas por quê? Ele falava: não, isso é eterno. As vidas são eternas, eu preciso salvar pessoas.
ser movido por aquilo que não se vê. Homens de Deus, canais de vida, canais da presença de Deus, canais de avivamento, são homens que entram na presença de Deus e são movidos não por aquilo que é passageiro, não por aquilo que é transitório. Hoje, infelizmente, a gente vive numa época onde existe uma categoria de evangélicos que ele assim, não, Deus vai te abençoar, você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ter uma casa grande, você vai ter um carro topo de gama. Não que nada disso seja errado, mas essa não é a visão da eternidade. Isso pode vir como consequência, nunca como buscar isso, nunca como pedir isso. Jesus falava, olha, desculpa, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus falou, eu não tenho nem travesseiro, nem almofada, porque ele queria focar naquilo que era eterno. E queria focar, falou, não, eu tenho que gastar minha vida. E Jesus sabia que o tempo dele não era muito longo. Ele sabia, meu ministério aqui vai ser curto, Jesus tinha que aproveitar cada momento. Teve vezes, se você ler o Evangelho, que Jesus ministrava de dia, orava de noite, ministrava de dia de novo. Eu falava, rapaz, Jesus nem dormia direito, tem hora. Porque ele sabia, eu tenho que me mover, eu tenho que investir naquilo que é eterno. Uma das grandes crises com Jesus e os discípulos, sabe o que era? É que Jesus tinha conversas espirituais com eles, mas os cabeção só entendia de forma natural. Jesus falava algo espiritual para eles, eles levavam para o lado natural, visível. Jesus teve um momento que Jesus falava a respeito do pão, olha, as pessoas precisam, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus tendo uma conversa espiritual com ele, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos, mas será que ele está falando isso porque a gente não comprou pão? Porque Jesus numa conversa espiritual, tendo uma visão espiritual, aí os discípulos, tudo natural. Todo homem de Deus, canal de Deus, tem uma visão espiritual, uma visão naquilo que é eterno. Asaf teve essa crise, mas quando ele entrou na presença de Deus, isso foi transformando a vida dele. O Senhor mudou a visão, o Senhor abriu os olhos dele. Ele falou, Asaf, para de olhar o natural. Uma vez Deus disse para o profeta Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Deus não olha como nós olhamos a aparência. Hoje o que mais as pessoas vivem é de aparência, né? Deus não olha a aparência, Deus não olha o exterior, Deus não olha as condições financeiras e nem classes sociais. Deus olha lá para dentro. Deus olha para aquilo que é eterno. Sabe, eu quero te dizer, porque talvez você hoje, conforme nós lemos essa passagem de Salmo 73 de Asaf, talvez você se identifique em alguma coisa. Não sei se você já ficou às vezes em crise, fala, pai, como é que pode? Aquela pessoa não é cristã, não serve a Deus, não teme a Deus, está lá, parece que onde ele põe a mão vira ouro. Era o que Asaf estava falando. E eu aqui, quanto mais eu oro, somente quando nós entramos na presença de Deus, somente quando nós entramos no lugar da habitação de Deus, Deus abre os nossos olhos e nós conseguimos ver com os olhos de Deus, com uma visão espiritual. Como você entender? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora.